to feel heard. Here's to possibilities of friendship and connection and understanding. Nós temos aqui uma frase, né, da Amanda, está em um dos livros dela, que aparece também no material de inglês, né? Então, fazer referência algumas vezes a essa escritora, porque ela é muito importante, ela é muito representativa nos dias atuais, uma escritora nigeriana. Então, ela... Ali, ele está grávida ainda, tá? Então, ela traz muita questão de lutar por direitos iguais, né? Ela traz a questão do feminismo. A Chimamanda Ngozi Adichie. Treinei para falar para vocês a pronúncia. Eu trouxe um vídeo dela, eu não sei se todos vocês já assistiram, mas a gente vai assistir só um trechinho. É um vídeo que está lá no TED Talks. Vamos lá. Aline, acho que eu vou ter que tirar o microfone para sair o som. É a internet. Eu tinha deixado o vídeo carregado já. Só um momento, pessoal. Mas como eu ia dizendo, a Chimamanda ela ficou muito conhecida, especialmente por duas palestras que ela fez no TED Talks. Uma é essa que eu vou passar um trechinho para vocês, se abrir aqui, né? O perigo de uma história única. Tem 9 linguagens. A legenda, né? Então vamos lá. Vamos ver se ele vai rodar, né? Aguardamos. Deveria ter aberto aí o seu, Aline. Acho que vai. Esse vídeo ele foi gravado em 2009. Saindo o som. Não? Não? I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria.
We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books. But because of writers like Chinua Achebe and Kamara Lai, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now I love those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the independence administrator. Bom, eu gostaria de passar esse trechinho mesmo que vocês assistiram. Depois, esse link estará disponível lá no Para Saber Mais do PPT, tá? Aí vocês podem acessar, podem assistir. É uma possibilidade de trabalhar com... Parece que tinha alguém aqui para eu autorizar. Sumiu. É uma possibilidade de trabalhar com os alunos também, porque você tem aqui, olha, transcrição, você pode tirar a legenda, colocar a legenda em outro idioma, enfim, né? Existem essas possibilidades. E no final, ela termina com uma frase que é muito marcante. When we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you. Então, eu coloquei essa frase aqui para nós refletirmos também sobre ela. When we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Esse livro, essa palestra do TED Talks, ela deu então uma possibilidade de trabalho com os alunos de vocês também, né? Pensando no livro, pensando nessa palestra da Chimamanda, e aí você pode fazer vários desdobramentos a partir disso, né? De acordo com a série, com a faixa etária do aluno, enfim. Bom, continuando. Revisitando o encontro anterior. Anteriormente, na nossa TPC, nós tivemos, então, apoiar os professores e gestores para a realização das atividades escolares não presenciais, possibilitar que a TPC seja um espaço de organização, formação e estudo, fortalecer ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico em sala de aula. Esses três, eles sempre se mantêm. Oportunizar ao público-alvo de linguagens, momentos de estudos e reflexões acerca da importância dos descritores dos
formação e estudo, fortalecer ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico em sala de aula, ampliar a inglesa, divulgar os materiais do percurso formativo Experience Nova Escola, divulgar o concurso Criando um Cartão Postal em Contexto de Língua Inglesa. Só um momento que eu acho que tem alguém aqui pedindo autorização. Aline, você pode colocar no... Você colocou? Tá. A Aline colocou o link aí, também está no Classroom, tá, pessoal? Deixa eu autorizar aqui, tem mais gente pedindo para acessar. Bom, então, agora eu vou passar a palavra para a PCNP Aline. Para quem está chegando agora, a Aline é PCNP de História, aqui da diretoria. Ela vai contextualizar a trilha antirracista. Só um minuto. Bom dia novamente, porque entraram algumas pessoas depois que eu já tinha me apresentado, né? Meu nome é Aline, sou PCNP de História, e a Marcela me convidou aqui para falar alguns minutinhos, né, para contextualizar a importância da gente estar trabalhando aí a questão da trilha antirracista. Pessoal, a internet hoje não está, assim, colaborando com a gente 100%, né? Qualquer coisa, se cortar aí a minha voz ou ficar muito ruim, vocês avisem no chat, por favor, porque a gente vai tentar dar uma solucionada aqui, tá? Então, a trilha antirracista é uma ação aí que para todas as disciplinas, né? Primeiramente, já quero deixar pontuado isso. Quando a gente ouve falar trilha antirracista, debater a representatividade negra, é natural assim já pensar na equipe de ciências humanas, principalmente o professor de história. Sim, o professor de história trabalha bastante, mas isso deve ser trabalhado em todas as disciplinas. Depois a Marcela vai contextualizar essa questão de trabalhar na língua inglesa. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Qualquer coisa, dá um grito aí, tá bom? Então, assim, o objetivo principal da trilha antirracista é que toda a escola, ela dialogue entre si, tá? Para atuar como multiplicadora dessa ação, de uma cultura inclusiva em prol de uma sociedade que não compactue com qualquer discriminação, tá? Então, uma missão aí que todos nós temos, todos nós professores de todas as disciplinas, volto a salientar aí. Então, a gente tem essa missão de debater sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre a intolerância, a missão de combater qualquer forma de discriminação e ressaltar a importância de uma educação antirracista. Então, assim, discutir questões étnicas e raciais é um dos principais desafios dos educadores hoje, né, na atualidade. Mesmo a gente vivendo no Brasil, que é um país, assim, de uma pluralidade cultural muito grande, o sistema de ensino tem dificuldades em lidar com o preconceito e a discriminação na escola. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, é mais fácil falar, vamos evitar conflitos, né? Não vamos se posicionar a respeito disso. Seria mais fácil, evitaríamos alguns conflitos, sim. Mas discutir o racismo e a intolerância racial na escola, na sala de aula, nas aulas, através de diversos tipos de atividades e materiais, é muito importante. E, assim, sem debates, se a gente não debater
se a gente não se posicionar, tentar mediar a situação, as práticas discriminatórias, elas vão, assim, acabar sendo neutralizadas. É aquela famosa expressão, isso aí é normal. Às vezes um aluno fala alguma expressão para o outro amiguinho e fala, não, isso aí é normal. Então, normalizar isso não pode, né? Então, a gente tem, sim, que se tomar posição, né? Se posicionar. Então, a implantação dessas questões no currículo escolar, ela é fundamental para promover uma sociedade igualitária. Então, como que eu vou trabalhar o racismo e o preconceito na sala de aula, né? Em todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, inglês, artes, em todas, educação física. A gente tem que tentar levar a diversidade cultural para a sala de aula, literalmente, né? Então, assim, existe 1000 possibilidades do professor trabalhar isso na sala de aula. Então, ele pode levar o aluno a conhecer outras culturas através de músicas, contos, obras de artes, fotografias, obras literárias de autores negros, que as escolas receberam vários livros, né? Depois a Marcela vai estar mostrando para vocês isso. Então, essa contribuição, ela vai impactar, vai ter um impacto muito, muito grande na escola, em torno de todo esse trabalho aí, quando a gente começa a trabalhar a diversidade na escola, tá? Então, facilita o trabalho em grupo, né? Acaba derrubando aquelas barreiras necessárias que, às vezes, os próprios alunos, eles erguem na sala de aula. Você pode ver que, às vezes, você vai formar grupos, normalmente eles o professor fala assim, eu vou sortear, eles já não querem, eles querem eles mesmos escolher os amiguinhos das próprias panelinhas. Então, você trabalhando a diversidade na sala de aula com eles, a gente acaba conseguindo derrubar essa barreira. Pessoal, eu vou desligar a minha câmera para ver se melhora um pouquinho aqui, porque me falaram que o áudio está cortando muito. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas a gente vai tentando consertar aqui. Se caso tiver muito ruim, cortando muito, vocês podem colocar no chat para a gente, tá bom? Então, assim, qual é a contribuição e o impacto que a escola pode ter no trabalho com diversidade? Como eu tinha dito, facilita o trabalho em grupo, né? Trabalhar em grupo com os alunos, derrubando essas barreiras que os próprios alunos eles erguem, né? E afeta diretamente a convivência social. Então, o trabalho do professor, ele acaba ficando mais facilitado. E de que forma é possível reconhecer e valorizar as histórias e culturas afro-brasileiras e também não deixar de lado as indígenas no contexto da educação? Então, facilita a inclusão na convivência escolar. E como que o professor pode trabalhar essa questão? Ele pode, através dos diversos processos interdisciplinar. E assim, essas atividades, onde elas podem ser trabalhadas também, juntamente com o Grêmio, pode fazer alguma ação com o Grêmio, nas aulas de eletivas também, clubes juvenis, e também nas aulas das outras disciplinas. Aqui é um exemplo que eu estou dando do jeito que vocês poderiam estar trabalhando. Então, assim, é importante, é muito importante, gente, faz toda a diferença. E agora, como eu disse no começo, eu vou repetir aqui antes de passar a palavra para a Marcela. Estou falando que está cortando aqui, Marcela. Você está conseguindo me ouvir? Está ouvindo normal? Então tá. Todas as disciplinas, elas devem levar para a sala de aula, né? Mostrar ao aluno a importância, toda essa representatividade negra. E utilizar os livros que chegaram na escola. Mas, assim, não é só através de livros também. A gente sabe que a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Músicas, obras de arte, fotografias. Levar o aluno a conhecer toda a história, tá? É isso, pessoal. Vou passar para a Marcela, que ela vai dar continuidade. Muito obrigada pela oportunidade aqui de estar participando com vocês, tá? Obrigada, Aline, pela sua contribuição. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, a partir do que a Aline falou, eu não sei se vocês conseguiram ouvir tudo aqui, para mim cortou muitas vezes, como nós dissemos, a internet ela não está muito favorável aqui hoje, mas assim, como que a gente vai relacionar agora a trilha antirracista às nossas aulas de língua inglesa?
Então, eu fiz, primeiramente, a seleção de alguns itens do caderno Currículo em Ação dos alunos, tanto dos anos finais quanto do ensino médio, tá? De possibilidades que nós temos de montar aí uma recuperação e aprofundamento, ou mesmo trabalhar aí no semestre corrente, né? Então, nós temos no caderno, no Currículo em Ação, volume 2 do sexto ano, unidade 4, lesson 1. Só um momento, pessoal, porque alguém está solicitando aqui para entrar. Beleza, vamos voltar aqui. Então, como eu ia dizendo, o primeiro tema aí que aparece para o sexto ano seria descrever pessoas. E aí, a partir desse trabalho de descrever pessoas, você pode trabalhar com, olha, porque quando nós falamos da trilha antirracista, nós nos referimos aos negros, né? Mas a gente tem que pensar também que tem a questão dos indígenas, né? Nós temos a questão das mulheres, que muitas vezes são aí, fazem parte do grupo também, que é inferiorizado, muitas vezes, dependendo da cultura, né? Então, tem tudo isso para se pensar, e você pode começar a trabalhar com o seu aluno a partir do sexto, na verdade, não a partir do sexto ano, né? Desde os anos iniciais aí, para os professores que têm os anos iniciais, eu trouxe uma proposta depois, essas questões. Então, descrevendo pessoas, você consegue trabalhar com a desconstrução de estereótipos também, né? Depois, lá no sétimo ano, no Currículo em Ação, volume 2, unidade 3, lesson 4, né? Nós temos a biografia. Então, você também, eu trouxe uma atividade aqui, elaborada, pensando justamente nessa questão de trabalhar com negros que foram importantes, né? Homens e mulheres que são importantes para a história, tá? Depois, no Currículo em Ação, volume 3 do oitavo ano, nós temos aqui literatura, e aqui aparece um trecho do livro Americana, da Chimamanda, né? A Chimamanda que nós abrimos aí a nossa TPC com ela, né? Com um trechinho da palestra dela lá no TED Talks. E aqui é muito interessante porque ela trabalha com a questão das diferenças culturais, né? Porque nesse livro você vê a história de uma menina que ela sai lá da Nigéria e vai estudar em uma escola dos Estados Unidos, né? E você consegue perceber. Eu acho, se eu não me engano, esse livro ele foi também para as escolas no acervo americana da Chimamanda. Eu não me lembro se ele foi para as escolas no acervo antirracista. Eu me lembro que o perigo de uma única história foi. Mas, enfim, depois a gente pode ver isso. Tem uma lista dos livros que foram aí no acervo antirracista para a escola, né? Dá para fazer um trabalho muito bacana. Depois, no Currículo em Ação, volume 3 do nono ano, nós temos as campanhas, né? Então, você tem também o trabalho com essa questão da propaganda, né? Você pode discutir com os seus alunos o negro, como que ele é representado, como que ele aparece mais que o branco. Você consegue levantar vários questionamentos e também promover aí, que foi uma proposta que eu fiz para o ensino médio, pensando no caderno do ensino médio também, mas que retoma um pouco dessa questão, fazer uma campanha de conscientização, né, para defender direitos iguais, porque nós temos que trabalhar isso, né, antes de tudo, na escola. A escola é o primeiro lugar onde o aluno vai conseguir ser crítico, vai conseguir
refletir sobre essas questões que muitas vezes em casa não são discutidas, né? Muitas vezes o aluno, ele mora ali num ambiente onde tem pessoas racistas, pessoas homofóbicas, né? Nós temos que pensar em todas as minorias, certo? Então, a escola é espaço para debate também. Depois, no currículo em ação do ensino médio, eu coloquei aqui da primeira série exemplos do volume 1, 2 e 3. Mas, assim, não quer dizer que não tenha na segunda e na terceira série, nos cadernos, que não dê para você fazer esse trabalho também. Mas, olha, no volume 1, por exemplo, se você for montar uma atividade de recuperação e aprofundamento, você consegue trabalhar com padrões de beleza, né? Que você pode pesquisar aí a questão cultural também na sociedade, tá? Aqui na sociedade brasileira eu tenho um padrão de beleza, mas e na sociedade africana? Qual é o padrão de beleza? Né? Você consegue fazer essa comparação também, dá para fazer um trabalho cultural bem bacana. Depois nós temos moda e cultura, né? Quando você pensa na moda, aqueles tecidos maravilhosos, africanos, como eles se vestem, né? Depois, também temos os movimentos musicais, dá para você trabalhar a origem, temos muitos estilos aí musicais que surgiram do black, né? Muitas vezes o aluno não conhece, ele não sabe a história. Eu ouço esse estilo de música, mas de onde ele surgiu? Às vezes é um misto de um e do outro, né? É muito interessante. Temos também o trabalho com expressões de arte, onde nós podemos trabalhar aí com a culinária, né? Pensa na culinária dos países africanos, por exemplo, é uma coisa que a gente pouco vê. E por quê, né? É interessante para o aluno fazer essa pesquisa, conhecer também dança, música, né? Fotografia, grandes fotógrafos, grandes pintores, enfim. Também o trabalho com tipos de cabelo, que é interessante fazer esse trabalho pensando na desconstrução de um estereótipo, pensando nessa desconstrução de um preconceito aí, né? Cinema, trouxe aqui, depois vou mostrar alguns exemplos de filmes para vocês. No volume 3, nós temos o trabalho com manifestações artísticas e também o trabalho com propagandas e campanhas. Como eu disse, eu elaborei uma proposta aqui para uma campanha de conscientização contra o racismo, né? E a favor da igualdade racial. Então, vamos lá. Nós sabemos que nos anos iniciais não há um currículo de língua inglesa, certo? Como no ano que vem o inglês ele vai aparecer aí também para os pequenos, nós esperamos que eles elaborem um currículo, algo que seja mais específico, porque eu entendo também os professores de anos iniciais que sentem essa dificuldade, muitas vezes, de não ter no que se apoiar, né? Mas eu trouxe aqui, olha, uma habilidade do 6º ano, mas que ela dá para ser puxada ali para o 5º ano, né? Pensando em produzir textos escritos em língua inglesa. Nós temos, nos anos iniciais, o foco é a oralidade, mas a gente pode trabalhar também com a escrita, né? Um pouco aí. Então, produzir textos escritos em língua inglesa sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade, seu contexto escolar. A unidade temática seria práticas de escrita, do eixo escrita, objeto de conhecimento, produção de textos escritos em formatos diversos com a mediação do professor. O tema que eu trouxe aqui hoje são informações pessoais e preferências. Então, nós temos essa atividade que foi retirada do site Lesson Planet,
Rub and Me. Ruby Bridges, ela foi uma garota que foi a primeira afro-americana, a primeira criança afro-americana a ir para uma escola onde só tinham brancos, né? Então, ela sofreu aí preconceito, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, vamos pensar que a gente está propondo uma atividade para anos iniciais. Então, não vai ser algo tão aprofundado. Mas, assim, o básico, quais foram os fatos, então? Espera aí que tem mais alguém solicitando. Deixa eu autorizar. Quais foram, então, os fatos mais marcantes da trajetória dessa menina? Quando você faz uma pesquisa, hoje, nos dias de hoje, ela é uma ativista, né? Envolvida, né, nessas questões raciais. Porém, naquela época, quando ela era uma criança, o que ela enfrentou? Então, o aluno, no 5º ano, ele já consegue pensar, olha, vou fazer uma pesquisa, o que essa menina enfrentou para ela conseguir ir para uma escola onde só tinham brancos, né? E assim, a atividade em si é essa, o aluno vai ver, então, o nome, a data de nascimento, o local onde ela nasceu, os pais, escola, qual é o sonho dela do futuro, né? Quais são os hobbies favoritos dela, as comidas favoritas. Espera aí que tem mais alguém solicitando aqui para entrar. Então, o aluno depois vai construir pensando nele, né? Então, eu trouxe uma questão de uma menina negra que sofreu também preconceito, mas ela conseguiu vencer, ela conseguiu chegar a uma escola onde só tinham brancos, né? E aí eu começo a discutir essas questões raciais com o meu aluno ainda nos anos iniciais. E aí eu fiz uma proposta que esse aluno ele pode criar uma história em quadrinhos, algo que seja de uma forma mais leve, assim, sabe? O aluno não vai criar um livro, um gibi. Não, né? Mas ele vai pegar uma folha, ele vai construir ali apontando os principais fatos, como que foi a trajetória escolar da Ruby Bridges. Depois, eu propus uma outra atividade aqui, em cima desse vídeo Hair Love. Esse vídeo, ele ganhou o Oscar de melhor curta, eu não me lembro o ano agora, mas de melhor curta. Ele é da Sony Pictures. E ele é muito fofo, porque você tem pouca fala, né? Tem alguma fala em inglês, mas você compreende muito bem assistindo. Eu vou passar um trechinho do vídeo. Eu fiz algumas questões aqui depois, questões bem básicas, porque a gente está pensando em iniciar aí com o inglês nos anos iniciais. Eu escrevi as questões em português, tá? Se você, professor de anos iniciais, achar que seu aluno ele já consegue, assim, se você transformar essas frases de uma outra maneira, assim, simplificá-las, ou se você pegar e traduzi-las mesmo, né, para o inglês, se o seu aluno ele vai conseguir compreender e te responder em inglês também, ótimo, maravilha. Se não, eu fiz em português, mas aí o aluno pensa e responde em inglês. Por exemplo, qual é o pet da menina? Então ele fala a cat, né? São palavras, o aluno ele vai conseguir dar respostas curtas. Em qual mês se passa a história? Então, entendendo que você já tenha trabalhado com os meses do ano, aparece lá March. Então, o aluno ele consegue falar, né? Deixa eu passar um trechinho para vocês, só o comecinho desse vídeo. Qual vídeo? Esse aqui? Tá,
eu vou mandar, eu já coloco lá direto, Aline, tá? Mas assim, depois, gente, no material vai constar também esse link, tá? Eu vou colocar lá no Classroom, o material. Aline, tá cortando agora? Melhorou? Melhorou? Porque no começo estava péssimo, né? Eu nem sei se vocês conseguiram entender tudo que eu falei no começo. Então, deixa eu ver se ele vai rodar. Você vê, eu tinha deixado tudo carregado e agora ele tá assim, ó. É um videozinho assim, vou resumir para vocês enquanto o vídeo não roda. Ele é um vídeo de uma menina negra que ela acorda, né? Ela olha toda feliz no calendário que chegou o dia, chegou um grande dia para ela e ela quer arrumar os cabelos. É difícil para ela arrumar os cabelos. Just took a little bit of work and a whole lot of love. Are you ready to do this? All right, here we go. See? Now, wasn't that easy? Então, eu vou passar até aqui para vocês. Depois vocês assistam ao final do vídeo, mas assim, ela não consegue, ela não obtém sucesso aí na arrumação dos cabelos dela, né? E então ela mostra para o pai como que ela queria fazer, como que ela queria fazer aquele penteado. E aí o pai vai ajudá-la de alguma forma. Agora, se terá sucesso ou não, aí depois vocês vão assistir. Mas é um vídeo muito bonitinho, né? Ao final aparece aí também a mãe da menina. Ela queria arrumar os cabelos porque ela ia visitar a mãe, né? A mãe que estava no hospital. E é um vídeo, ele é cheio de sentimento. Ele é um vídeo que traz muito amor, muito carinho, né, sentimentos bons. Então, um vídeo mais leve para você trabalhar com os seus alunos dos anos iniciais também. E por que não? Vejam, quando eu falei lá no material, quando você volta aqui, por exemplo, na primeira série do ensino médio, ele trabalha com tipos de cabelo. Por que não também trazer um vídeo assim? Você consegue colocar legenda no vídeo, legenda em inglês, acho que ele só permite legenda em inglês, mas assim, aí o aluno ele vai compreender. Ali eu tenho poucas frases, mas ele é muito visual, então você consegue entender bem a história, né? E criar aí outras atividades em cima desse videozinho. Depois, para os anos finais, pensando no 7º ano, naquela questão da biografia, que foi essa aqui, ó, tá lá no volume 2, tá? Então, uma atividade de recuperação e aprofundamento. Habilidade essencial 07 LI 14.
Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado. Linha do tempo, timelines, biografias, verbetes, enciclopédia, blogs, entre outros. Unidade temática, práticas de escrita e eixo escrita, objetos de conhecimento, produção de textos escritos, informação do professor. O tema é biografia, né? Pensando nesse gênero textual, e faz referência àquele material que eu mostrei agora para vocês. Então, nós temos a seguinte atividade. Who is he? Or who is she? Né? Quem é ele ou quem é ela? Aqui eu tentei trazer algumas personalidades que são mais atuais, né? Muitas conhecidas dos alunos aí na grande mídia e outras o aluno ele pode não conhecer muito bem ainda, mas a intenção é também dificultar um pouquinho para que esse aluno ele tente associar, porque a atividade é a seguinte: ele vai ver ali, né, essas figuras, essas personalidades, e depois eu tenho cards onde tenho frases, né, onde eu tenho ali uma breve descrição, uma biografia bem, né, curtinha ali de quem é essa pessoa, o que ela faz, o que foi marcante, algo que foi muito marcante na vida dela, enfim, e o aluno vai ter que associar. Então, esses cards, as fotos, as figuras que aparecem aqui. Eu não sei se dá, acho que dá tempo de fazer com vocês, né? Pensando nessa sequência, então, eu vou fazer com vocês, vocês colocam aí no chat, tá? Vamos pensar assim, Thaís Araújo 1, Barack Obama 2, Conceição Evaristo 3, LeBron James 4, Jamila Ribeiro 5, Lewis Hamilton 6, Beyoncé 7, Nelson Mandela 8, Chimamanda Adichie 9 e o Lázaro Ramos 10, né? Estou na TPC de inglês, poderia ter falado 1, 2, 3, enfim, né? Mas falei em português, tudo bem. Então, nessa sequência dessas figuras, eu quero que vocês associem com o que está aqui, nesses cards, tá? Leiam os cards também. Então, vai funcionar, vamos colocar assim, então, card A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, certo? Então, você coloca o número e a letra correspondente. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade aí. Coloquem no chat, por favor. Só vou voltar mais uma vez, então. A sequência é Thaís Araújo, Barack Obama, Conceição Evaristo, LeBron James, Jamila Ribeiro, Lewis Hamilton, Beyoncé, Nelson Mandela, Chimamanda Adichie e Lázaro Ramos. Tá? Não precisa necessariamente colocar todos, mas assim, se você encontrar um que já fez a referência, ou se você quiser colocar o nome da pessoa e a letra referente aí ao card, tá? Aline, você vai vendo para mim? Uhum. Isso, você vai falando? Que eu não estou vendo porque eu estou compartilhando a tela. A Tatiane já colocou. Nelson Mandela. He was South Africa first black president between. Aí, ok. Então, já estão achando aí do Mandela. E vejam que muitas vezes o aluno ele pode não compreender todas as palavras que estão escritas aí, mas ele consegue buscar palavras que são cognatas, né? Ele consegue buscar palavras que estão ali. Você vê, por exemplo, o apartheid. Quando você que é de história ali, apartheid, eles estudam no currículo em algum momento. Não estudam? Então,
Eu não sei dizer qual é necessariamente o ano que está no currículo ali, mas ele vê a palavra, ele já associa, né? Ele já associa e aí ele consegue fazer. Mais respostas, Aline? Não. Não sei. Tem. Aí eu coloco aqui, ó, Barack Obama e... Oi? Essa colocou Barack Obama e... Isso, e... Perfeito, perfeito. He's a lawyer. The first black elected president in the United States. É uma sequência de letras. Eu acredito que dá para... D, H, G, J. Ok. Perfeito. Perfeito. Gente, então assim, vejam, é uma atividade muito simplesinha, né? Que dá para vocês trabalharem com os alunos. Só assim, vamos fazer um gabarito aqui, que eu não fiz o gabarito para atividade, mas o primeiro, né, seria que Ai, voltei demais, peraí, fui para frente. A Thaís, na verdade, fica mais fácil fazer assim. O primeiro, então, é o Mandela, né? Nelson Mandela. O segundo, quando eu falo An American Singer, Songwriter, e assim, o aluno também ele vai reconhecer pelo ri e pelo chi, né? Então, ela é aqui a Beyoncé, a segunda, né? A terceiro, quando eu coloco ali Fórmula 1, ele já vai pensar, né, no Lewis Hamilton. Depois nós temos a Thaís Araújo. Na sequência, o Obama. Aí depois o aluno ele pode ficar um pouquinho em dúvida se ele ainda não conhecer a Chimamanda, né? Mas seria a Chimamanda. Depois nós temos o LeBron James. Os alunos que gostam de esporte aí vão identificar facilmente, né? Depois nós temos a Conceição Evaristo, que é uma professora, né? Ela é brasileira, é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Ela é ativista no movimento negro. Depois nós temos ali o Lázaro Ramos. E, por último, mas não menos importante, a Djamila Ribeiro, né? Então, é uma atividade bem simplesinha que dá para você fazer com os seus alunos. E, em cima disso, eu agradeço a participação de vocês aí no chat, tá? Renato, eu estou olhando ali no computador da Aline, eu vou compartilhar com vocês depois lá no Classroom, tá? O PowerPoint. Compartilho no grupo de inglês também. Espera aí que tem mais alguém solicitando para entrar. Deixa eu voltar. Aqui. Então, gente, no grupo de inglês também eu posso colocar, mas eu vou deixar lá oficialmente no Classroom de inglês e no de linguagens, tá? Eu coloco hoje à tarde. Bom, em cima disso, você pode fazer alguns desdobramentos, né, em cima dessa atividade. Como realizar uma pesquisa aprofundada sobre uma das personalidades que foram apresentadas ali, escrever um texto em inglês apontando fatos marcantes na vida dela. Também pode-se construir um mapa mental apontando as contribuições sociais da personalidade escolhida. Eu pensei no seguinte, eles também podem criar os cards deles. Aí você já dá o nome de algumas personalidades, coloquei personalidades que foram importantes também para o movimento negro aí, né? Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X, Maria Firmina dos Reis, Zumbi dos Palmares, Dandara, Luiz Gama, Rosa Parks, Machado de Assis, Ruth de Souza, James Brown, Carolina Maria de Jesus. Alguns eles já podem ter ouvido falar, outros para eles
vai ser novidade, então eles vão ter que fazer essa pesquisa, aí eles montam a fotinho da pessoa e eles fazem ali, escrevem a short text, né, um textinho bem curtinho ali, falando um pouquinho sobre essa personalidade, e depois eles podem até trocar com o colega para ver como que ele construiu, né, o que ele destacou que foi mais importante para ele, né, o que saltou aos olhos. E também ele pode escolher uma personalidade dessas do passado aí e construir uma linha do tempo, ressaltando os fatos mais notáveis, porque linha do tempo está lá nas habilidades também, né, pessoal? Bom, e aqui eu tenho cientistas, políticos, escritores, enfim, cantores, né? É um trabalho bem bacana de ser feito aí com os alunos. Depois, para o ensino médio, a proposta da atividade do ensino médio. A habilidade, analisar e experimentar. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Então, aí eu tenho o campo de atuação, objeto de conhecimento. O tema escolhido aqui foram propagandas e campanhas, tá? Referente aqui, ó, volume 3, situação de aprendizagem 4. Espera aí, deixa eu autorizar mais alguém que está solicitando. Se você conseguisse... Se você conseguisse autorizar, ia ser mais fácil, Aline, mas você não consegue. Ó, então, essa atividade para o ensino médio. Nós temos aqui duas propagandas aqui que foram promovidas, né, como uma campanha antirracista pela empresa Nike, tá? Então, mas atrás de cada uma dessas campanhas há uma história. Então, a ideia é que o aluno pesquise qual é a história por trás disso, tá? Só contextualizando para vocês. O primeiro, mas ele é um esportista ali norte-americano e ele se ajoelhou no início da partida como forma de protesto à violência policial. E a partir disso, muitas empresas não quiseram mais contratá-lo. Ele perdeu, assim, muita... Não está cortando não, né, Aline? Ele perdeu muito patrocínio, né? Muito do patrocínio dele. E aí o presidente, o Trump, à época, né, também entrou aí num embate com ele. E por isso a Nike fez essa campanha. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Então, pelo que ele acreditava, né, ele se colocou ali de joelhos e mesmo ele tendo perdido todos esses patrocínios, enfim, ele ainda continuou com as crenças dele, né? E o segundo aí, for once, don't do it. Também pensando na questão ali do Black Lives Matter, né? Todos aqueles movimentos que aconteceram lá nos Estados Unidos, tá? Então, o aluno ele vai pesquisar, ele vai entender isso. E depois, trouxe 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo é um vídeo, ele está em português, porque é um vídeo do Criança Esperança. Foi um teste que eles fizeram com as crianças, onde eles colocaram uma mulher negra sentada em uma carteira e colocaram algumas crianças brancas, negras, enfim, sentadas ali em frente e elas tinham que ler um roteiro e falar essas frases para a pessoa, né? E as crianças, elas não conseguiam falar aquelas frases racistas. E depois nós temos o doll test. Então, foi colocada uma boneca branca e uma boneca preta, né? E as crianças tinham que dizer, então, ele perguntava, vocês vão ver que o áudio está em italiano, tá?
Mas, assim, deixa eu ver se dá tempo de passar aqui, bem rapidinho. Eu abri, mas não vai, acho que não vai dar tempo. Gente, depois vocês vão assistir aí. Eu abri vários links aqui para passar para vocês, mas não vai dar tempo. Enfim. Bonita, qual é a boneca feia, qual boneca parecia boa, qual boneca parecia ruim. E aí eles começaram a ver esses efeitos do racismo nas crianças, né? É bem forte. Tá cortando? É um vídeo que tem uma reflexão forte, né? E assim, vocês podem pensar em cima disso, depois que os alunos assistirem dessas duas campanhas da Nike, né? Eles vão produzir um vídeo curto em inglês. Os alunos gostam muito do TikTok, podem produzir até no TikTok, né? Uma forma de campanha de conscientização para combater o racismo e a desigualdade racial, né? Então, o aluno trabalha com diversas mídias também. E aí ele pode gravar um áudio em inglês, falando em inglês, ou de repente ele fala em português com a legenda em inglês, enfim. Você conhece a sua turma, o seu público, você faça da melhor forma aí, né? Depois trouxe algumas músicas que discutem a questão do racismo, tá? Uma música da Beyoncé, uma música de James Brown e uma música de Nina Simone. Existem mais músicas? Existem. Mas, assim, tomem cuidado também, porque durante a minha pesquisa aqui para trazer para vocês, eu vi algumas que são muito fortes, mas, assim, não é legal para você trabalhar na sala de aula, né? Porque ela incita violência também. Então, não é bacana, né? A gente tem que pensar em um protesto, mas de uma maneira pacífica, certo? Depois eu trouxe alguns filmes que discutem a questão do racismo, que vocês podem trabalhar. Eu trouxe 5 filmes aqui, tá? Escritores da Liberdade, eu amo esse filme, já trabalhei muito com os meus alunos na sala de aula, porque ele tem uma questão muito forte aí, né, daqueles alunos que são negros e eles têm ali as rixas entre os grupos, na escola mesmo, aí chega a professora branca, né? Todas essas questões, e você consegue fazer um trabalho maravilhoso com os seus alunos a partir disso. Se tiver a oportunidade também de trabalhar com o livro que deu a origem a esse filme, né? O livro é O Diário dos Escritores da Liberdade, porque é uma história baseada em fatos reais, né? De fato, você vê no filme, ao final, ali, a sala, a professora Erin, né? É muito bacana para trabalhar com os alunos mesmo. Depois, é o Mestre com Carinho, que conta também a história de um professor negro que foi dar aula ali em uma escola onde tinha alunos brancos, né? Ele sofreu preconceito. Encontrando Forrester, que é muito bacana também, porque tem um menino na escola ali que ele sofre preconceito e ele descobre esse escritor, e aí o escritor o motiva a escrever também, né? Vê que ele tem talento para isso. Parafina, O Som da Liberdade, também conta ali, se passa na África, né? Uma professora que ela quer lutar pelos seus alunos, por direitos iguais. E o filme Mãos Talentosas, também inspirada numa história real. Ele é um médico, né? Ele sofreu preconceito quando ele estava na escola, ele sofria bullying, né? E, enfim, ele se tornou um dos maiores médicos ali, mais respeitados, tá? Então, coloquei ali a classificação etária, e não necessariamente você precisa trabalhar com o filme todo, né? Você pode pegar trechos do filme e levar para a sua aula, fazer uma seleção e montar um belíssimo trabalho em cima disso.
e depois vocês podem compartilhar comigo também, para a gente compartilhar com outros professores, né? É sempre importante essa troca. Bom, tendo dito isso, não se encerra por aqui, mas são algumas ideias simples que eu trouxe aqui para que vocês trabalhem, vocês vão incrementar em cima disso, né? Pensem no seu aluno, pensem no público-alvo aí de vocês na escola e façam o melhor que vocês puderem, como eu sei que vocês fazem, né? Bom, agora eu trouxe, tem duas informações que foram no boletim nosso do Núcleo Pedagógico na semana passada. Uma é o percurso formativo Experience da nova escola, né? Estamos tendo... Peraí, gente, tem mais alguém solicitando para entrar aqui. Deixa eu autorizar. Estamos... que estão acontecendo, né? Referente a esse primeiro foi criado com os PPTs, também com os cadernos do aluno, tem os links aí do percurso formativo, né? E o segundo QR Code, ele leva você à trilha ao percurso formativo. Estou com trilha na cabeça. Ao percurso formativo da nova escola, né? Que também é bastante interessante, tá? Então, ele está no boletim, eu acredito. Beleza. Esse concurso é para o 9º ano, tá, gente? Ele foi desenvolvido, pensado no 9º ano. Então, ele vai trabalhar com a criação de um postcard, pensando na competência escritora. Só um minutinho, já irei. Peraí. O concurso trata da promoção da competência escritora em gênero textual multissemiótico, objeto de estudo das aulas de língua inglesa, ao longo do 3º bimestre. Ele foi desenvolvido pelos professores de inglês do CMSP. Os professores de inglês do CMSP que são responsáveis por esse concurso, tá? Então, aí tem as habilidades que ele trabalha, né? E para ser mais rápido aqui, porque eu quero abrir um espacinho para vocês falarem e também tem um videozinho para finalizar. Vocês têm aí o link depois que eu vou colocar do edital desse concurso, tá? Mas o estudante deverá produzir um cartão postal original em língua inglesa, conforme o modelo apresentado na aula, foi apresentado, então, na aula do CMSP, e tem aqui também um modelinho. Usando o aplicativo digital. Então, o aluno pode fazer na folha sulfite? Não. Né? Ele deve usar um aplicativo digital. Pode ser o Canva, pode ser o Padlet, enfim, alguma mídia digital. O tema do cartão é a cidade do aluno, onde ele mora ou estuda, tá? Pois a proposta dessa atividade é levar o aluno a refletir sobre o local onde vive e promover um olhar mais sensível sobre esse espaço. Lugares que um visitante precisa conhecer. Esse processo será permeado pela língua inglesa, o que favorece a comunicação mais objetiva, mesmo se tratando de uma impressão ou opinião muito pessoal. O trabalho deve apresentar duas partes: imagem, foto, tá? E texto. As duas modalidades devem ser autorais e toda a produção escrita deve ser feita obrigatoriamente em língua inglesa. Então, por exemplo, pensando na cidade americana, eu tenho a Avenida Brasil, é um dos cartões postais da cidade americana. Eu posso pegar uma foto da Avenida Brasil no site da internet, professora, e fazer? Não, é autoral. Então, você tem que pegar lá o seu celular, tirar a sua fotinho, tá? E ele pede que a foto ou imagem seja preferencialmente
de um local público ou área externa, né, para evitar questões de direitos legais. Então, o aluno ele vai tirar lá a fotinho dele. Eu posso tirar do meu próprio quarto? Não faz sentido de acordo com a proposta, né? Porque é para os outros conhecerem, né? Pensando os visitantes conhecerem o que é legal, que tem de legal na minha cidade, um parque, alguma coisa que seja muito legal que as pessoas têm que conhecer. Então, eu vou, tiro a foto e depois eu produzo ali um texto curto que seja autoral também, tá? O cronograma, dia 26 de outubro agora vai ser o lançamento oficial desse concurso na aula de inglês do CMSP às 14h30. Depois vocês têm até o dia 9 de novembro para enviar os trabalhos aqui para mim, tá? Para a diretoria, vai vir para mim. E depois eu tenho até o dia 17 de novembro para enviar, então, o melhor trabalho para o CMSP, né? Para que seja feita essa escolha. E no dia 30/11 vai ter a divulgação dos resultados, tá? Na aula do 9º ano, às 14h30. O edital do concurso, premiação, tá tudo aqui nesse link. Depois vocês vão acessar e vão ler. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? A escola pode enviar até 3 trabalhos para mim através desse formulário. Este formulário, porém, não deixe de conversar com o seu coordenador, tá? Então, olha, porque de repente você é o professor da escola, mas tem outros professores de inglês que também querem enviar trabalhos, então eu não posso 3 trabalhos da professora Marcela, 3 trabalhos da professora Aline, sem que elas lecionam na mesma escola. 3 trabalhos por escola e não por professor, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. E aí aqui nós temos um exemplo. Tem uma foto, ó, de um local público, né? Uma paisagem aí, e um textinho curto, pensando mesmo no formato do postcard, tá? Bom, aqui no Para Saber Mais, eu trouxe links de pesquisa que eu utilizei para montar essa TPC de hoje, né, que vocês podem consultar. Tem também tem um especial Falas Negras que passou lá na Rede Globo, muito interessante, que traz algumas das personalidades que eu trouxe ali para vocês. E antes de abrir espaço para que vocês falem, tirem suas dúvidas, enfim, que a gente está se aproximando do final, eu gostaria de deixar esse videozinho para vocês refletirem. Keepers of the Flame, tá? Guardiões da Chama. Pensando agora que no dia 15, sexta-feira, será tudo que vocês a gente não fica sabendo, mas nós ficamos sabendo, sim, do trabalho que está sendo realizado, né? Os coordenadores eles compartilham conosco durante as nossas visitas às escolas. Então, assim, nós vemos muitos trabalhos legais. E fico muito feliz quando vocês compartilham comigo também. Olha, Marcelo, ali no chat. Você pode ler para a gente, Aline? Sobre os filmes, Marcela. Marcela, eu passei Escritores da Liberdade para os meus alunos. Nós discutimos após assistirmos o filme e depois fizemos algumas questões. Eles adoraram e tivemos um excelente debate. Passei também Estrelas Além do Tempo e discutimos sobre.
É muito importante, né? Trabalhar com essas questões. Gente, só um momentinho aqui. Que o vídeo está carregando. Tem mais alguma interação aí? A Tatiane pergunta se precisa de desenho. É legal uma foto, né? Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Every child is born with a precious flame within, an inner flame of wonder. Desse jeito, né? And potential to begin. This inner light is the path that lies ahead, igniting curiosity, keeping passions fed. But at times, this flame is challenging, from inside and from out. It can flicker under pressure. It can be smothered by self-doubt. Though a child may sometimes stumble, they are never lost. For teachers are protecting that flame at any cost. Along with caring family, it's the teachers who remain by the side of every learner through life's joys and sometimes pain. Every kind of smart. Teachers help each child to climb higher and further over time and own their struggle on their quest to learn and live what they do best. Teachers celebrate the triumphs and give shelter in the storm to keep that guiding light steady, bright, and warm. And so, it's time to shine the light on them, these keepers of the flame. We thank them for their passion and we give them high acclaim for their knowledge and research, the science and the art that allows them to be stewards of the mind and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside, with expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers as we imagine and design schools that keep all flames alight and allow every child to shine. Bom, pessoal, então agradeço a participação de vocês no dia de hoje. Peço desculpas pela internet que não estava muito favorável, deve ter cortado aí muitas vezes, e abro espaço para vocês fazerem algum questionamento, enfim, tirarem suas dúvidas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Então tá bom. Enfim. Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato conosco. Ah, tá. Peraí. Eu que não abri aqui o chat. Thanks a lot. Very good. Muito bom esse TPC. Parabéns, Eurides, nossa amiga Eurides.
Muito bom, faça mais APCs assim. Eu não vejo a hora de poder tê-los presencialmente aqui em formação, né? Para a gente fazer umas dinâmicas, oficinas, né? E agradeço. Thank you so much. Obrigada por ficarem conosco nesta manhã. Obrigada, Aline, por contribuir com a gente aqui. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir toda a fala da Aline, que cortou também. No começo estava cortando bastante aqui, né, internet. Mas, enfim, colocamos à disposição, tá? O material, como eu disse, ficará no Classroom. Colocarei também no nosso grupo de WhatsApp de inglês, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.